Vai passar mal aí, vai ter que levar o cara pro hospital. Tu tá reclamando que tu tá agitado, vai tomar mais café? Café ele dá vontade de tomar mais café. Ô, só. Porque apesar de estar acelerado, eu tô com sono, cara. Porque eu dormi muito pouco. A cabeça tá com sono, então o coração tá acelerado. Exatamente, meu corpo e minha mente não estão andando bem compassados. Fala, Tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Tigrão Cast, o videocast para você que decidiu sair da inércia e quer conquistar a sua independência financeira. Tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso a gente está sempre trocando uma ideia sobre o mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Pô, falei prospera. Enquanto o filho não prospera, prospera, galera. Sem problema. A dicção aqui tá meio falha, vai melhorar. No episódio 100 eu vou tá bom. Quando fizer 100 episódios eu vou tá top. Vai, Diogão. Esse que falou prospera é o Rodrigo Renter, cofundador do Tigrão do Cifrão. Tem eu também aqui, ó, Diogo Baiense, outro cofundador do Tigrão do Cifrão. Ali atrás, operando o OBS, Cadu Chanuel, nosso operador técnico. E o que a gente vai falar hoje, Rodrigo? Hoje nós vamos falar sobre um livreto. Livreto no tamanho, mas não na importância no conteúdo. Né? Porque nos menores frascos são os melhores perfumes, os piores venenos. Não sei nem que eu falei isso, mas hoje a gente vai falar sobre um livrinho. Vamos fazer uma resenha aqui sobre o livro do homem mais top da Babilônia. Que é um livro que a gente já comentou com ele em outro momento. Vou até botar um card aqui na tela em algum lugar. A gente falou dele, falou da importância dele, mas a gente não esmiuçou. Hoje é dia de esmiuçar, revirar as tripas desse livretinho aqui. E como de praxe, os livros do Rodrigo sempre da década de 80 e os meus mais recentes aqui. Então, caso você clique no link da descrição para ter acesso ao livro da Amazon, tem esse aqui, do Diogo. E caso você vá a algum sebo, que tem aqueles baús antigos com pirata, com papagaio no ombro te atendendo no balcão, você vai achar esse aqui de 1800 e alguma coisa. Tá bom. Eu ia falar a ficha técnica desse livro, eu acabei de ver aqui no meu script. Você sabe que eu não olhei nada, Diogo. Ah, então deixa comigo. Mentira. Esse livro vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Tá falando sério ou não? Tô. Obrigado por ter feito meu serviço. Tá escrito aqui, ó lá. O meu não tem isso, cara. Não. O meu aqui era mais de 1 milhão e 500 mil cópias. O teu são mais de 2 milhões. Por quê? Porque tem anos de diferença aqui. E foi traduzido para vários idiomas. Muitos idiomas. E é um livro considerado por muitos, inclusive por nós, o primeiro livro para quem não entende porcaria nenhuma sobre finanças, sobre investimento, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre abundância. Esse é o primeiro passo para aquele cara que mal sabe ler. Não é verdade? Não, porque ele não sabe ler, não vai ler o livro. Não, mas não sabe ler, não tô falando gramaticalmente, porque o ler livro, você pega um livro grandão tipo do Ray Dalio, você pega um livro grandão tipo do Napoleon Hill, ler esse livro não é um processo tão simples assim. Você saber catalogar, sublinhar, fazer marcações, voltar pra leitura onde você tava, você ter uma disciplina de ficar 6 meses lendo um livro, é diferente. Esse aqui é um livro que é fácil de aprender a ler ele. Verdade. Porque ele é um livro cheio de parabolinhas, historinhas lúdicas, fáceis de entender, separado por pequenos capítulos de pequenas páginas. Então, num dia você lê um capítulo inteiro, você não precisa segmentar isso. Muitos tópicos, né? Tantas leis disso, tantas paradas daqui. Eu não quero ficar falando porque a gente vai falar mais lá na frente. Mas é um livrinho muito fácil de você ler. Esse autor, George Clason, ele escrevia artigos para o jornal, né? Colunista, né? Era colunista, E ele imprimiu alguns panfletinhos com algumas histórias. E ele era comerciante, ele colocava isso junto, né? Ele gostava de escrever. E aquilo virou um sucesso. A galera adorava as histórias da Babilônia que ele escrevia. E ele fez o livro e tá aí até hoje. Talvez esse livro, agora que você falou isso, faz sentido. Talvez esse livro seja um compilado, de histórias que ele escreveu separadamente. São 11 parábolas, 11 contos. Pronto. Mas eles estão interligados, eles seguem uma lógica, são os mesmos personagens. Então, já entrando aqui no tema... Não, entrando no tema...
Não, vou falar depois, então não quero entrar em tema nenhum. Então quero dar recados iniciais, mas já que não sou eu que vou dar os recados iniciais, vou deixar você fazer o seu Tá serviço. bom, só. Tá uma troca em um fazer um trabalho do outro, né? Então pode fazer o seu serviço, então. Obrigado. Só pra lembrar que a gente tem episódios novos, como esse, toda semana, nas plataformas de áudio Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Overcast e Radio Public, e também no YouTube. E cortes todo dia no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Kuai. Então, o que a gente pede aí é dar uma curtida aí. Inscreva-se, se estiver aí pelo YouTube, é muito importante, pra gente. Inscreva-se todo... Demais. E ativa o sininho lá, melhor ainda. Isso é o que a gente pede em troca. A gente estuda, a gente tem esse espaço aqui, vem aqui todo dia trabalhar pra Veste a gerar camisa preta. esse conteúdo. A gente veste camisa preta pra vir gravar. Veste a camisa preta. Veste a camisa preta. E é isso aí, galera. Dá essa moral pra gente, é o que eu peço. E porque até porque no final vai ter um bônus. Vai ter um bônus que eu não lembro o que é. Já tá pronto. É um PDF falando sobre as leis de ouro que esse livro trata, que a gente vai falar sobre elas mais pra frente também. Isso, agora sim, obrigado, Diogo. Hoje eu tô muito avoado, gente. Foi mal aí, mas vai ser assim, né? Com naturalidade, espontaneidade e autenticidade pra vocês. O que você achou aí do livro, Rodrigo? Cara, esse livro chegou na minha vida em 2006. E eu não fiz como a maioria dos livros que chegou... A maioria dos livros que bateu na minha mão lá no passado, que eu guardei e não li, esse eu li. Logo lá atrás. Então foi um livro, como eu falei, primeiro livro de finanças, pra mim caiu muito bem, faz todo sentido eu falar isso pra vocês. Skin in the game, né? O que a gente fala pra vocês é o que a gente vive na nossa vida. Esse livro foi meu primeiro livro de finanças, de dinheiro. Foi um livro fácil de ler, porque ele é um livro de historinha, cara. É um livro de historinha. O Diogo falou aqui, né? O autor separou esse livro em 11 parábolas, muito fáceis de ler, que contam histórias lúdicas sobre a Babilônia. Eu não estudei muito sobre a Babilônia, a gente tava conversando aqui um minutinho agora de ligar ali o computador para poder gravar. É uma cidade antiquíssima. O pessoal diz aí, cientistas falam de 8 mil anos. Mas Ou seja, se eles falaram de 8 mil anos, deve ser de 3 a 30 mil. Entendeu? Desculpa aí, cientista, mas não levo muita fé no trabalho de vocês, não. Os caras, sei lá, acharam... muita especulação, né? Acharam, sei lá, uma varinha de madeira fossilizada e falaram 8 mil anos. Sei lá, enfim. É uma cidade antiquíssima, mas que foi muito próspera. Mas sabe por que eles falam 8 mil anos? Porque encontraram em uma das escavações um registro de um eclipse. E aí viram que aquele eclipse ocorreu há 8 mil anos atrás. Mas pera aí. Nada mais. Desculpa, cientistas, minha ignorância aqui, minha ousadia de falar, mas como é que dá pra saber que aquele eclipse é o eclipse que o cara acha que é o eclipse? Às vezes o cara fez o desenho... tem eclipse pra caceta, mano, porra. Ou então ele fez o desenho de um eclipse que era contado de geração em geração de 16 mil anos, não de 8, né? Tá. Mas isso é importante, a Babilônia foi a primeira, historicamente, né, não dá pra gente afirmar, a primeira civilização do homem, do Homo sapiens, né, a primeira vez... Civilização organizada. Super organizada, né? Com muros, aquedutos. O local onde ficava é um local desértico, não tinha muito como prosperar ali. Sim. Mas eles fizeram sistemas de irrigação, tem os famosos jardins suspensos da Babilônia. Não, não são muros, né? São muralhas. Né? Muralhas. Zilhões de tijolos para aquilo. E eram uma civilização muito próspera, a mais próspera da época. Até porque foi a primeira, né? Mas ela durou por muitos e muitos anos, então... E super complexa na formatação dos bairros, das estrutura. Ruas, das lojas, bairros comerciais, mais residenciais, também. Castas, exatamente. E dali, desse lugar que existiu historicamente, o autor desse livro criou parábolas, historinhas, fictícias, mas que levam a gente até uma realidade lá no final. A gente vai falar disso. Como é que esse livro termina? Hoje é o dia do spoiler brabo. Tá? Não, e isso é legal porque ele conta regras e práticas do dinheiro daquela época e parece que ele quer dizer o seguinte, que em qualquer época isso vai valer. Escrevi isso aqui. Leis atemporais do dinheiro. Ele tem uma parte que eu frisei aqui. Ele fala, as mesmas leis que regiam o dinheiro há 8 mil anos são as leis que regem o dinheiro de hoje. São de fato. E o cara mostra nessas parábolas, até no final do livro, que tem uma surpresinha lá, que eu vou falar, que se dane,
O cara traz isso pros dias atuais. E aí eu vou contar uma historinha pessoal minha que... Ai, não fiz a conta de novo, cara. Lá em 6. Não, cara. Quanto que era 12 mil reais há tantos anos atrás, lembra? Aquela minha dívida. É porque eu tive uma grande dívida na minha vida. De novo. Eu lembro, Foi em 2010, se não me engano. Falei 30, você falou 20. Eu contraí a dívida em 2008, 2009, segurei ela até 2010, 2010 eu consegui pagar. E era uma dívida que eu tava devendo 12 mil reais. Que não são 12 mil reais de hoje. 12 mil reais de hoje é o troco da pinga, né? Mas 12 mil reais em 2010, meu irmão, nossa, tive que tirar o couro da minha pele, sacou? Pra poder pagar. Era muito mais dinheiro. Eu devia ter feito essa conta, né? Pra falar aqui, pra ficar mais... Cara, eu acho que dá o dobro. Porque se botar 10... Ah, não, foi tinha que... mais de 10 anos Não, atrás. tinha que ver a taxa da inflação anualmente, eu não vi isso. Eu tinha que ter visto Acho que mais 150% aí. Se botar 15 a 10% ao ano. Eram várias barras de ouro. E aí, eu consegui sair sem rascada porque eu usei o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele te ajudou a sair dessa dívida. Cara, realmente, porque eu recebi um salário X, por muito menor do que a minha dívida, que tava grandaça. Eu ainda tinha que pagar uns jurinhos, né? E, como é que eu fiz pra pagar as minhas despesas diárias, ter um pouquinho de lazer, guardar um pouquinho de dinheiro também, que ele fala muito disso, ele fala muito de se pagar primeiro, e pagar minha dívida lá no final, conseguir honrar com o meu compromisso. A única e maior dívida que eu tive na minha vida foi o Homem Mais Rico da Babilônia que me tirou. Então esse livro pra mim tem um significado maneiro. Eu uso ele até hoje, inclusive. E na moral, hein? R$18 na Amazon. Link na descrição. R$18. 160 páginas. E assim, em 5 horas, em média, você lê esse livro. E se não quiser nem apertar o passo, pôr um capítulozinho por dia antes de dormir, em vez de ver um capítulo, uma série de alguma coisa no deserto. Vai dar meia hora de leitura. É muito maneiro, cara. Meia hora. Em 2 semanas você lê ele todo com tranquilidade, podendo intercalar com outro livro se tu quiser. E, ou seja, não tem desculpa, né? Pô, não tem. Não tem desculpa. E o Arcade vai ficar super contente de passar os ensinamentos dele pra você. E se você não sabe quem é Arcades é o homem mais rico de toda a Babilônia. E o livro da viagem é essa, cara. Que o cara mais rico da Babilônia, um dos mais ricos da Babilônia, ele foi intimado, foi convidado a passar os conhecimentos dele sobre dinheiro pra galera que queria aprender. E aí mostra ali vários comerciantes, várias pessoas das castas mais baixas, pessoas pobres, pessoas que ralavam pra cá. Vê se essa história de 8 mil anos bate com agora. O cara trabalhava o período inteiro, o mês inteiro, recebia o salário dele em moedas de cobre, pagava lá o senhorio pelo lugar que ele morava, pagava as roupas, pagava comida e não sobrava nada no final. Não sei se você já ouviu algo parecido com essa realidade hoje em dia. Com certeza. E aí essa galera ficou instigada a aprender. Esse livro mostra muita importância da informação, da vontade de estudar e de crescer, né? E esse Arcade, que era o cara mais rico de todos, mais próspero, que veio do fundo do poço, assim, ele começou do nada. Ele mostra como é que ele chegou na posição dele e passa esses ensinamentos de forma organizada pra essa galera que queria aprender em encontros... Não me lembro, não lembro se eram diários ou semanais. Era a Torre do Saber. A Torre do Saber. Todos podiam perguntar. Todos eram iguais dentro da Torre do Saber. Exatamente. Isso é muito maneiro. Ele mostra uma igualdade, uma equanimidade com todo mundo que tá ali, né? Então o Arcade falava das lições, todo mundo que tava sentado ali questionava ele por que sim, por que não, se tinha feito, se não fazia, mas achava difícil. Enfim, um livro que acaba guiando muito o nosso trabalho aqui também. Essa coisa de trabalhar com conhecimento prático sobre dinheiro. E ele é pequeno, né? Ele não é um livro grandão. Nada. Você pode andar com ele sempre contigo. E de vez em quando tem um tempinho livre, dá uma folhada, ler um capítulo. É sempre bom consultar ele várias vezes. E carrega um lápis sempre, cara. Sempre sublinha, sempre grifa as coisas no teu livro. Eu prefiro até lápis, porque marca-texto você não consegue muito escrever com ela, né? Eu gosto de sublinhar e escrever do lado. E aí, vamos falar de algumas coisas aí que a gente... Que nos marcaram pessoalmente. O Diogo não sei o que ele vai falar, ele não sabe o que eu vou falar. De coisas aí que impactaram a gente ao longo da leitura. Demorou. Alguns com mais spoilers, outras com menos spoilers. Mas no final das contas, nada substitui a leitura do livro. Valeu? Quer começar? Eu começo? Você. Eu escrevi errado aqui no script, botei seu nome em vez do meu, mas tudo bem. Então, ele fala uma coisa muito óbvia, né, cara? Foi a primeira vez, em 2006, quando eu li esse livro, que eu ouvi alguém falando sobre a importância de se pagar primeiro. E a gente falando esse lenga-lenga todo dia. Eu sei que a gente fala disso sempre, mas muito importante. É uma fatia muito grande da população, dos meus amigos, das pessoas que vocês conhecem, que não guarda dinheiro pra si antes de tudo.
E ele dá exemplo com moedas de ouro, ou de prata, ou de cobre, eu acho que no livro, né? Porque era a forma que eles tinham pra comercializar as coisas lá. E ele fala de cada 10 moedas que você receber, uma não pode sair do teu... Como é o nome da bolsinha? Alforge. Então, a bolsinha era a conta poupança. Era o cofrinho. É porque ele ficava aqui, era a poupança. Exatamente. Caraca, hoje o moleque tá trocadilho no Diogo, ele tem uma doença. Ele pegou um vírus quando ele era pequeno, que é o vírus congênito. é o vírus do trocadilho, entendeu? Aí ele não consegue... Então é isso, tinha essa bolsinha, que era a sua bolsinha de reservas, o alforje de reservas. Ele falou, foi pago 10 moedas por algum serviço que você fez, uma jamais sairá da sua posse. E você vai viver com as outras 9. Foi a primeira vez que eu vi isso. E... Porra, isso pra mim é tão básico, mas quanta gente que eu conheço, quanto adulto, Cara, e quanto pai de família que nunca ouviu isso, cara. Eu ouvi isso também há muito tempo, mas eu só fui praticar bem depois. E depois, o negócio é tão poderoso que dá vontade de você sacudir todo mundo e falar, faz isso também, cara, você precisa fazer isso. Sim. Né? Porque não dá pra sair do lugar sem isso. É com esse dinheirinho, com esses 10% guardado aí, ele fala de 10 moedas e reserva uma, é com esses 10% que você vai conseguir fazer uma coisa chamada reserva de emergência, que a gente fala aqui todo dia, é com 10% que você vai ter preparado para oportunidade que vem, é com 10% que você vai crescer seu patrimônio, que você vai conseguir investir, enfim, não tem caminho para riqueza sem esse primeiro passo, e foi a primeira vez que eu vi isso. Ele fala disso na página 27, deixa eu ver que frase que ele usa, que eu quero ler as palavras dele. Ah, Rodrigo, você escolheu a mesma coisa que eu, hein? Ah, é mesmo? De novo, cara. Então, que ele tem uma hora da história em que ele fala assim, louco! Você paga todo mundo menos a si mesmo? Ah, para! Idiota! Está trabalhando para os outros! Caraca, eu aqui, leio. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui. Aí. Idiota, está trabalhando para os outros. É isso mesmo! Esse trecho me marcou muito, cara. Eu também escolhi esse. Então, fale por Pô, nós. ele ainda fala assim, bem melhor do que isso faz o escravo, que trabalha para o seu dono em troca de roupas e comida. Ainda dá uma esculachada, né? Caraca, o escravo tá na posição melhor do que você, seu idiota que não se paga primeiro. E eu gosto de ler com essa entonação, né? Louco! Você paga todo mundo menos a si mesmo? Uma voz assim de... Porque ele questionou, né? Pô, mas tudo que eu ganho não vem mesmo pro meu bolso? Né? Aí levou vou comprar roupa, vou comprar comida, vou viajar, é tudo pra mim mesmo. Ele falou, idiota. Aí ele explica o que é pagar você e o que é gastar, entendeu? Enfim, eu marquei essa parte aí porque foi a primeira vez que eu vi isso e é importante pra mim todos os dias. Todos os dias. Quer falar alguma coisa? E assim, pra você se pagar primeiro, é muito importante você, de fato, literalmente se pagar primeiro. Ou seja, recebeu, já pega os 10%. Cara, 10% é muito pouco pra você sangrar. Mas é muito também, às vezes. Não, é muito pouco. Porque eu lembro da minha época da dívida, eu tô pensando na dívida lá. Sim, é muito pouco. Se você recebeu 3 mil reais, você vai pegar 300. Pô, você vai pegar 2.700 pra você pagar pros outros, pra você pagar as suas despesas, pagar o teu lazer, o que você quiser. Esses 300 você guarda, cara. É muito simples, é muito fácil. Porque se você esperar pagar todas as contas primeiro, pagar tudo que você tem que pagar e o que sobrar você se pagar, eu sinto lhe dizer, não vai sobrar. Não sobra nunca, não. Não sobra. Tem que se pagar logo, primeiro. Primeiro mesmo. Se pagar primeiro, o primeiro tem que estar sublinhado em negrito mesmo, pagar primeiro. Tem uma outra parte... Posso falar um negócio aqui? Pode. Tem uma outra parte que eu gostei muito, que eu gosto de coisas em tópicos, né? Eu tenho uma certa dificuldade de ler um capítulo, assim, de 80 páginas com texto corrido, assim. Eu não gosto muito, eu prefiro quando o autor, ele coloca em tópicos, em subtítulos, em coisas menores, assim. E aí, na página 41, foi um título que me chamou muita atenção, porque na época eu tava duro, né? Tava devendo. E aí o salário chegava e antes do final do mês o salário acabava, né? E aí tem um chamadão assim que o Arcade manda 7 soluções para a falta de dinheiro. Eu falei, porra, mano. Porque eu tô com falta de dinheiro. O cara me dá 7 soluções, né? E aí o cara explica nesses 7 tópicos como é que o cara que tá ficando sem dinheiro faz pra mudar esse quadro, né? E aí eu apliquei na época, cara, e ajuda mesmo. E você deve estar falando, pô, devem ser fórmulas matemáticas complexas, devem ser estudos muito...
Porra, cara, são paradas muito básicas. É um livro quase que infantil, cara. Sério mesmo, um adolescente lê esse livro. Esse livro devia ser obrigatório na escola para adolescente. É verdade. E ele faz isso, ele separa isso em tópicos menores, como se pagar primeiro, como poupar, como cortar gastos. Aí você fala, cortar gastos é mole, todo mundo faz. A gente já falou disso em outros episódios. Não é porque é simples que todo mundo aplica. A gente fala aqui diversas estratégias financeiras, diversos autores do Warren Buffett, são estratégias super simples, não super certas, mas a galera não aplica. Então, na página 41, 7 soluções para a falta de dinheiro. Pô, achei super atual, assim. Muito bom. Foi o Algamish que conversou lá com o Arcade e o Arcade deu essa bronca nele, né? Algamish, não me lembro. O Algamish que tava reclamando de estar na corrida dos ratos, né? Ele era um carroceiro, ele faz carroça, verdade. Né? E aí, só para complementar, o Arcade falou, não, você precisa guardar 10% e investir corretamente. Que aí já é uma outra parada. E aí ele deu um exemplo lá de que o cara, eu segui o que você falou, mas não deu muito certo. Por quê? Quando na hora de investir, ele foi seguir o conselho de um oleiro que falou, aqui tem umas joias que estão baratas, a gente vai lá, busca, compra essas joias, vende aqui. E não deu certo, porque ele confiou em um oleiro sobre o negócio de joias. Então, em outras palavras, é como se você guardasse uma grana, 10% por um maior tempão, aí você quer investir em alguma coisa, aí você chegou pro seu amigo da academia e falou, meu irmão, vou investir o quê? O cara da academia falou, meu irmão, tem uma criptomoeda pica aqui. Porra, compra tudo de ZBZ. Aí tu falou, o cara da academia falou que compra tudo de ZBZ e aí perde dinheiro. Aí quando chega o cara da academia e fala, meu irmão, perdi todo o dinheiro. Ele falou, putz, cara, eu tinha ouvido falar que o ZBZ era muito bom. Ele não sabe nada, ele só ouviu falar, eu disse e me disse. O Arcade, ele traz muita importância de ter conselheiros que sejam experts na área da qual eles estão falando, né? Ou você mesmo ser o expert, né? Sim. Você mesmo saber onde você tá pisando. Sim, achar o conhecimento, a informação verdadeira, né? E isso aplicado à minha vida, depois, cara, 10%, 10% primeiro. E fez toda a diferença. Eu era um Diogo, agora sou outro, por causa disso. Mas essa parada que você destacou é importante também, cara. Porque eu acho que guardar a parte do 10% a galera acha difícil, mas eu acho fácil. Eu acho difícil depois o que você vai fazer com ele, né? Onde você encontra informação verdadeira. Né? Qual youtuber que você vai assistir? Tem youtuber que fala isso, tem outro que fala aquilo. Você vai perguntar na rua onde investir. Então, eu trago à tona a importância dos livros, né? Tem uma galera aí com 20 anos, 30 anos, 40 anos de mercado que já tem um histórico pra mostrar. Então, quando você lê um livro do Warren Buffett, ou do Ray Dalio, ou do Peter Lynch, são caras que estão falando e que tem um histórico que mostra que aquilo que ele tá falando tem fundamento, né? Então, cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com quem você divide suas dívidas e cuidado com quem você absorve respostas. E aí? Mais um conhecimento do livro? Eu ou tu? Vai você. Pô, cara, ele fala uma parada muito maneira. Não vai falar o mesmo que eu tenho aqui não, hein? Eu vou falar antes, porque se for, fala, já garanto, né? Página 65. Só Na página 65, tem um cara, que eu não me lembro quem, levanta o assunto sobre a sorte com o Arcade. Porque ele fala, mas ter sorte é importante, né? Eu investi numa coisa e dei sorte desse investimento ter voltado. Ou, poxa, eu dei muito azar, que eu investi numa coisa e perdi meu dinheiro. Aí ele fala, a pessoa fica rica, na verdade, não é pelos seus atributos, não é pelo seu conhecimento. Ele fala, a sorte normalmente é responsável por isso. Aí ele fala da deusa da boa sorte. É muito maneiro, né? Porque ele traz essas mitologias, sei lá, essas figurações antigas que tem lá na Babilônia. Então os caras acreditavam na deusa da boa sorte, né? Tinha até galera fazia oferendas, dedicações para os deuses, né? Eram vários deuses. E tinha a deusa da boa sorte. E ele fala assim, a deusa da boa sorte tem o hábito de visitar e contemplar aquela pessoa que não tá esperando por ela. Então o cara que tá sentado ali, falando, porra, meu irmão, clamando por ela. pedindo sorte, achando que com uma moeda de ouro ele vai botar num lugar e por sorte vão botar 1000 moedas de ouro. Normalmente a deusa da boa sorte não visita esse cara. A deusa da boa sorte... Deixa eu ver aqui, ele fala, tem uma frase maneira na página 66 que eu frisei aqui. Próximo. A deusa da boa sorte costuma procurar o homem que acredita e se dedica às oportunidades.
Então, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais cedo eu acordo, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu converso com as pessoas, mais sorte eu tenho. Essa é a questão. A sorte existe, é uma presente mesmo. Poxa, eu já passei por eventos de sorte e azar, você também, todo mundo já também. Mas enquanto você tá em campo, quando você tá produzindo, a deusa da boa sorte te visita mais vezes do que você tá dentro de casa, de braço cruzado, esperando que simplesmente nasça um pé de dinheiro dentro da tua sala, entendeu? E, pô, esse capítulo é muito maneiro. Ele fala dessa questão. A sorte é presente, mas ela é só um plus, um aditivo, enfim, um evento que acontece, mas o cara precisa estar focado em oportunidade. Show. E depois dessa página aí tem um outro capítulo, que são as 5 leis do ouro. E esse capítulo me chamou muita atenção, porque o personagem central é o Nomazir, que é filho do Arcade. E aí o que o Arcade fez com o Nomazir quando ele atingiu a maioridade? Deu um saquinho de moeda de ouro. Pra ele, né? Uma pequena fortuna para ele. E umas tabuletas com ensinamentos que ele denominou de 5 leis do ouro. E aí ele pegou esse dinheiro, embrulhou as tabuletas num pano e foi para Nínive, que era uma cidade um pouco longe da Babilônia. Ele teve que viajar. É tipo assim, como Nínive. se fosse trazer pros dias de hoje. Tinha um cara zilhardário, aí ele deu pro filho e falou, toma uma grana e vai empreender. E volta daqui a 10 anos. Ah, isso mesmo. Volta daqui a 10 anos. Tipo, vai viver sua vida. O Arcade é muito sábio, né? Ensinou 5 leis pro filho, deu uma grana e falou, vai, e daqui a 10 anos tu me mostra Só o que aí que tá o plot twist. Ele não ensinou, ele só deixou as tabuletas com ele. Entendeu? Tabuleta, porque naquela época não tinha SMS, não tinha papiro, WhatsApp, nem papel, nada. Os caras faziam umas tabuinhas de argila e tinha o gravador, né? O cara que... escrevia, né, nessas tabuletas. E aí eu me identifiquei muito com o Nomazir, cara. Porque o Nomazir levou esse dinheiro. Pô, ele tinha o dinheiro já suficiente pra construir a vida dele. Mas ele perdeu tudo. Eu não me lembro, foi tudo que ele perdeu? Ele perdeu tudo várias vezes. e aí, eu até sublinhei aqui no livro, às vezes, as jogadas que aconteceram, né? E aí, primeiro, ele fugiu de minhas inexperientes mãos, o saco de moedas de ouro, né? Como a lebre selvagem foge na primeira oportunidade do jovem que a caça. Então, assim, ele não tinha experiência, gastou tudo sem conservar nada, Sim. Perdeu tudo. Aí depois ele, teve que trabalhar pra caramba, conseguiu recuperar porque ele se sentia na obrigação de honrar o pai dele, de pelo menos trazer as moedas de volta, né? Quando voltasse 10 anos depois. Se não trouxer nada, o pai também fica puto, não dá mais nada. Ele viu herança também, que não é bobo. E aí ele entrou num negócio que parecia maravilhoso. Caramba, eu vou entrar nesse negócio porque ele vai me dar muito retorno. Ganhos estratosféricos. É a tal da pirâmide, né? É a tal dos 10% garantido por mês, que não existe lugar nenhum, mas que as pessoas acreditam. Começam a ganhar esse rendimento no início. Jogo de celular de aposta, que o cara fica rico em 4 dias, né? Day trading. Não pode falar, não vou falar nome não. E esse astucioso golpe, como diz o livro aqui, esse astucioso golpe me deu minha primeira lição, ensinando-me a ter mais cuidado dali pra frente. Então ele já aprendeu. Eu já perdi dinheiro também assim. Porque, eu tava de boa fé, entrei num negócio assim que tinha possibilidade de ganho maneiro e não rolou. Também não sabia. Mas era golpe? Era fraude? Não, fraude não. Fraude não, mas era arriscado mesmo. Não, mas era muita promessa de retorno. Não era uma fraude, mas também mexia mais que emocional. Né? Uma mentirinha. E aí tem a ver com que as 5 leis do ouro também fala, né? Que o ouro foge do homem que emprega o ouro em negócios que ele não entende, né? Isso. Ele não tá familiarizado. Não está familiarizado ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem. Eu não me meti num golpe, só que eu me meti num negócio que eu não sabia, não conhecia direito, né, cara? Isso aí. E aí só depois que ele deu atenção às tabuletas. Se ele tivesse prestado antes. Mas isso também é muito relativo, né, Rodrigo? É importante se lascar pra poder... isso aí. Às vezes a pessoa vai ler O Homem Mais Rico da Babilônia ali... é isso, tal, e não vai fazer, não vai, mas quando levar uma foiçada da vida, aí eu acho que o livro vai ter mais relevância, entendeu? E aí ele deu atenção a essas tabuletas que tinham 5 regras do ouro, era apenas um parágrafo cada um. O primeiro, que é você separar não menos de 1/10 dos seus ganhos, o outro, aplicar esses ganhos em um emprego lucrativo. Sim.
Multiplicando-os como flocos de algodão no campo. Isso Caralho, aí. é muito maneiro essa viagem. Ser cauteloso, de acordo com os conselhos de homens mais experientes em seu manuseio. Então aí, preste atenção em quem tá te dando as dicas, né? Sim. Esse que o Rodrigo falou, de você não empregar em negócios ou propósitos que não está familiarizado. Que até o Warren Buffett fala hoje em dia, a gente falou disso recentemente, né? Só bota dinheiro onde você entende o que tá acontecendo. Axiomas de Zurique também, né? Exatamente. Pô, como é que é atual, cara, essa parada, né? Pois é. Muito louco, né? Pois é. E por último, que entra a questão lá das pirâmides, né? O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis e que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Ah, era eu, desejos românticos de crescer sem entender o que eu tava fazendo. É isso aí. Então, isso aí pra mim foi muito legal, esse capítulo aí falando das 5 leis do ouro. Aí, eu vou falar um que é mais pro final do livro. Aí se tu quer falar de algum outro, porque se eu falar esse... Pode falar. Aí ia ficar meio invertido a hora. Aí beleza, aí tô olhando aqui, Babilônia, camelo, o cara que faz carroça, o outro com ferramentas negociante de camelos, vendendo panos, outro falando de trazer pedras preciosas, fazer escudos. Esse aí deu certo. Porra, esse era maneiro, né? O cara trazia o bronze, era bronze? Eu acho que era bronze, o escudo feito de bronze, não era? Mas era pros portões, não era? Ah, isso mesmo, É porque o rei estava construindo novas muralhas e iam precisar de portões em breve. Isso aí. Mas ele percebeu, o sócio dele, o cara que estava no negócio, o cara que daquilo trabalha ali. com isso, que não tinha cobre o suficiente para os portões. Aí o que eles pensaram? Vamos comprar. Vamos viajar, vamos comprar lá barato e trazer. Quando for a hora de fazer os portões, eles vão comprar da gente e a gente põe o nosso preço. E foi o que aconteceu. E aí ele até percebeu, depois dessa transação, ele começou, isso próximo dele voltar, dos 10 anos depois. Sim. Ele percebeu que ele começou a fazer muito dinheiro se associando com pessoas que tinham muita prudência nos negócios. Network é o nome disso, filho. Network lá na Babilônia. Os caras sabiam avaliar o mercado, sabiam gerenciar risco, entendeu? Então ele colocou a galera certa, a galera que não prometeu nada absurdo pra ele, mas sabiam ganhar dinheiro. Pô, uma parada que ele fala também muito interessante em várias partes do livro, mas tem uma hora que ele fala muito disso. Do escravo, que tá acorrentado ali, que tá trabalhando forçado, e daquele outro que é livre, mas é escravo também, né? Pô, você hoje aí é assalariado, você é escravo de alguém? Não, você tá livre. Só que você pode parar de trabalhar? Não pode. Então existe um outro tipo de escravidão que a falta de dinheiro te põe, né? A falta de dinheiro é uma corrente, e na verdade pra você se ver livre dessas correntes, você precisa do dinheiro. Então o dinheiro é uma forma de liberdade. Pô, foi muito explodidor de mente esse livro assim. Aí beleza, Babilônia, todo aquele clima de camelo, areia, deusa da sorte, toda aquela parada. Aí eu não entendi a primeira vez que eu li. Aí abrindo já aqui no último capítulo, o nome do capítulo é assim: As Tabuinhas de Argila da Babilônia. Tabuinhas. Aí começa, porque vocês não vão ver agora, mas o capítulo começa, é uma carta. É uma carta escrita assim: Caro professor, sua carta e as 5 tabuinhas é uma carta de alguém escrevendo para um professor do Instituto de Pesquisa. Tem um corte aqui no livro. Aqui para trás é Babilônia antiga, camelo e areia, e aqui para frente são historiadores recentes que, fazendo escavações, acharam tabuinhas de argila da Babilônia. E aí, nessa parte para frente aqui eu achei maneiraço assim, porque o autor ele conta de coisas lúdicas, camelos, reis, batalhas, escravos, e do nada ele pega tudo aquilo que era teoria, que ele falou lá atrás, e ele bota na realidade do dia de agora. Então, ali, esse último capítulo fala de um historiador ou 2 historiadores que acharam essas tabuinhas com várias lições do Arcádio, ou várias lições do pessoal da Babilônia. E algumas dessas pessoas de agora, da atualidade, estavam com problemas financeiros e fizeram um experimento de aplicar o que estava escrito nas tabuinhas de 8.000 anos atrás. Foi nessa hora, lendo o livro, que eu falei: peraí, man. Porra, tudo bem que isso aqui é ficção.
Mas, porra, os caras aqui, o cara que escreveu esse livro, eu falei, esse livro já vendeu 1.500.000 cópias, deve ter alguma coisa verdadeira. Esse livro não é da época, esse livro é atual. Entendeu? E várias pessoas que eu conheço que mexem com dinheiro, que estão bem com dinheiro, falaram que é um livro positivo. Então, peraí, eu tô no aço aqui, eu tô devendo, meu salário não dá conta das coisas. E aí, no último capítulo, são pessoas de agora, como eu, sou do agora, trazendo esses conhecimentos lá da Babilônia e aplicando. E nesse capítulo que eu decidi fazer, vou fazer o que os caras tá falando. Porque ali ele ensina divisão em percentuais do teu salário, quantos por cento você paga de dívida, esse assunto era latente para mim, quantos por cento você reserva para o futuro, quantos por cento você paga as suas despesas diárias, falou da questão de investimento, como multiplicar o dinheiro. E ali nesse último capítulo, já falando, o pessoal moderno que estava com problemas financeiros conseguiu sair dos problemas financeiros com os ensinamentos do Arcade. Eu falei, meu irmão, não quero nem saber. Se os caras que saíram, eu vou sair também. E foi isso. Esse último capítulo eu achei uma sacada muito legal do autor de sair lá daquele ambiente do deserto e vir para tempos modernos. E foi um impulso para mim para eu fazer o mesmo. E super aprovo aí. Saí do... Pagou as dívidas. Paguei as dívidas. A dívida. Pô, eu vou fazer a conta depois. Falo pra vocês no Instagram. Segue a gente no Instagram, @Tigrão do Cifrão. Vou botar um stories lá falando quanto eu devia e como que eu paguei com o... Já me deu até uma ideia. Vai ser legal. Fazer um Reels. E era isso que eu queria falar. Tinha mais coisas, né? A gente podia falar de cada página, são muitos tópicos. Mas Acho que tá bom. E só... assim ficou um pouquinho pra você ler também. Aquela observação importantíssima, né? Isso aí, do que a gente tá falando aqui não substitui a leitura. Pô, claro que não. Eu podia fazer um livro, um filme, né? Filmezinho de imagina um filme bem feito. Legal, mas um desenho animado. Desenho animado, não, prefiro filme. Para as crianças. Filme. Aí, maneiro. Contrataremos um ilustrador, um animador. A gente vai lançar isso aí daqui a um tempo, não sei quanto. Mas eu gosto de falar as coisas em público, aí eu tenho que fazer. Imagina lá na, sei lá, como é que é o nome? Disney Play Kids, como é que é o nome do... Amazon Kids. Então é isso, eu não quero falar mais nada não. Eu quero, porque eu gosto de ficar conversando, mas vou parar por hoje. Então tá. Então, acabou por hoje. Acabou? Aqui. Valeu aí. Falamos sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Falamos que é um livro muito simples de ler, baratinho, 160 páginas e traz os conhecimentos atemporais de construção de riqueza e como você lidar com o dinheiro. A gente vai entregar um bônus aqui também, que vai estar agora aqui, ó, no QR Code aqui na tela, em algum lugar. Escaneia o QR Code ou link na descrição. Link na descrição, vai pro mesmo lugar. E aí você pede lá pra gente te mandar o bônus, que vai ter as 5 leis de ouro e mais algumas informações sobre o livro. Isso. Cadu, bem resumido assim pra você ter. Cadu, tu podia ler esse livro, hein, Cadu? Importante, cara. Vai te fazer muito bem. E tem essa pegada meio deserto, camelo, assim. Eu acho que você vai gostar, cara. Esse Natal agora? Olha aí. Olha o milagre, mais um milagre de Natal. Raquel, você Boa, não... Raquel. Olha só, Raquel. Eu vim intimar agora o Cadu a ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele acabou de me informar que você talvez foi amigo oculto ou não? Foi de Natal. Raquel, você comprou o livro certo pro Cadu. Não sei, eu acho que você deve seguir o Tigrão, você deve estar ouvindo as dicas da gente. A gente ter falado que era o primeiro livro. O Cadu, não sei se ele tá quebrado, tá com dívida, isso aqui, não vamos pôr ele aqui. Mas vai ser útil pro Cadu, entendeu? Vai ser bom, acho que você acertou no presente. Façam como a Raquel, link na descrição, tá bom? Raquel, ó. E aí, muito empolgado agora com isso. E mais alguma coisa pra falar? Não, só aqueles recadinhos finais mesmo, né? Você já sabe, mas eu vou falar de novo segunda-feira, episódio novo do Tigrão, toda segunda-feira. A partir do meio-dia, o episódio completo está no YouTube. A partir das 4 horas da manhã, ele está nas plataformas de áudio. E todos os dias nós temos cortes. O melhor, o supra-sumo, a elite, assim, as melhores informações que a gente falou aqui estão todos os dias no TikTok, Instagram, Quai, Facebook. Independente da plataforma que você tiver, encaminha isso pra galera. Faz como a Raquel, sabe? Deu uma mão assim pro irmão, fala, vamos lá, Cadu, sabe? Faz isso com os outros. Você precisa comprar o livro? Não precisa, você pode mandar só um episódio aqui, manda aviãozinho pra todo mundo, dispara isso aí, beleza? Tem muito amigo seu que tá na M e você pode tirar o seu amigo de lá, simplesmente mandando esse link. Demorou? Segue nós, compartilha.
E se inscreve no canal. Se inscreve. Notificações, ligadinhos. Vai chegar sempre pra você. Tá bom? Pronto, falei o que eu tinha que falar. E se você estiver assistindo aí pelo YouTube, vão aparecer aqui 2 sugestões de vídeo que tem tudo a ver para uma sequência de leitura. Você vai ler primeiro O Homem Mais Rico da Babilônia e tem mais 2 livros que complementam muito bem. Que o primeiro aqui, episódio número 3, Segredos da Mente Milionária. E episódio número 5, Pai Rico, Pai Pobre. Valeu, galera. Obrigado.